Imagine por um momento a existência de um escudo invisível. Uma barreira tão impenetrável que nenhuma lâmina, nenhuma palavra maldita e nenhuma praga pudesse atravessar. O que você faria se soubesse, com absoluta certeza, que existe uma promessa milenar, capaz de parar flechas disparadas no meio do dia e afastar a destruição que caminha na escuridão da sua porta? Muitos passam a vida inteira buscando segurança em cofres, cercas elétricas ou influências passageiras, mas ignoram a autoridade de palavras que foram escritas para serem um abrigo eterno. Esta não é apenas a história de um texto antigo. É a jornada de um homem que precisou chegar ao limite do seu desespero para descobrir que o seu verdadeiro teto não era feito de telhas e tijolos, mas de uma presença espiritual que o mundo não pode oferecer. Elias era esse homem. Sentado na penumbra de sua sala, ele encarava o vazio com os olhos cansados de quem não dormia há muitas semanas. A traição financeira que sofrera não levou apenas o saldo de sua conta bancária. Levou o seu sono, o seu sorriso e a confiança de que ele conseguiria proteger sua esposa e seus filhos. O homem que ele chamava de irmão, um antigo aliado de negócios, havia arquitetado um golpe silencioso, deixando Elias com dívidas astronômicas e a ameaça iminente de perder a casa onde sua família construiu todas as suas memórias. O peso do amanhã era uma montanha esmagadora sobre o seu peito. Naquela noite, a casa parecia mais fria do que o normal, e o silêncio era interrompido apenas pelo som rítmico do relógio de parede, que parecia contar os segundos para a sua ruína definitiva. Ele se sentia abandonado, como se Deus estivesse em silêncio enquanto sua vida desmoronava em câmera lenta diante de seus olhos. Era a chamada noite escura da alma. Elias levantou-se, movido por uma inquietação que não o deixava em paz, e começou a mexer em uma caixa de lembranças antigas que estava esquecida no alto de uma estante. Entre fotografias amareladas e documentos sem valor, seus dedos tocaram uma capa de couro desgastada e macia. Era o diário de sua avó. Ao abrir as páginas frágeis, o cheiro de papel antigo e fé inundou seus sentidos. Suas mãos pararam exatamente onde uma fita de cetim desbotada marcava uma passagem específica. Ali, cercado por anotações feitas à mão e marcas de lágrimas secas que deformaram ligeiramente o papel, estava o Salmo 91. Sua avó havia escrito ao lado, com uma caligrafia firme apesar da idade: "Ele nunca me falhou nos dias de guerra e escassez." Elias sentiu um nó apertar sua garganta. Ele começou a ler, sussurrando as palavras para que o som preenchesse o vazio gélido daquela sala. "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará." No entanto, uma resistência interna imediata começou a gritar dentro dele. A dúvida, como uma serpente, sussurrava em seus ouvidos. Como descansar quando as contas estão vencidas? Como habitar em um esconderijo quando o oficial de justiça pode bater na sua porta amanhã? Ele queria acreditar, mas o desespero era uma barreira densa e asfixiante. Cada verso parecia um desafio direto à sua realidade caótica. Ele lia sobre não temer o pavor da noite, enquanto suas mãos tremiam de medo pelo que o sol traria ao nascer. Antes de continuarmos com essa jornada de fé e descoberta, aproveite para se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo este vídeo, para que possamos saber até onde estas palavras de conforto estão chegando. Elias fechou os olhos por um instante, tentando absorver a promessa de que Deus seria o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele repetia para si mesmo: "Meu Deus, em quem confio." Mas a frase parecia escapar por entre seus dedos. O conflito entre a fé que ele herdara e o pânico que ele vivia era uma batalha violenta em sua mente cansada. Ele olhou para o corredor que levava ao quarto onde seus filhos dormiam, ignorantes da tempestade que ameaçava desabar sobre eles, e sentiu uma urgência desesperada de encontrar aquele esconderijo espiritual. Foi nesse exato momento, no ápice de sua angústia silenciosa, que o silêncio da madrugada foi estilhaçado. 3 batidas fortes e autoritárias ecoaram na porta de madeira da frente. O som vibrou pelas paredes e fez o coração de Elias disparar violentamente contra as costelas. Quem poderia estar ali àquela hora? Seria o cobrador,
o oficial ou o próprio traidor vindo terminar de destruí-lo. O medo que ele tentava afastar agora batia fisicamente em sua porta. As batidas na porta ecoaram pelo corredor vazio, ressoando como o martelo de um juiz anunciando uma sentença irrevogável que Elias tanto temia. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, com a respiração suspensa e sentindo o suor frio brotar em sua testa. Cada fibra de seu ser gritava para que ele fugisse, para que se escondesse sob as cobertas e ignorasse a realidade que batia à sua porta com tanta autoridade. No entanto, o peso do diário de sua avó em suas mãos parecia ancorá-lo à terra, infundindo-lhe uma coragem que não vinha de seus próprios músculos cansados. Ele caminhou lentamente, sentindo a textura do chão frio sob os pés descalços, e abriu a porta com a mão trêmula. Não era o seu executor físico, nem o traidor vindo saborear a vitória, mas um oficial de justiça com um olhar burocrático e exausto, entregando-lhe um envelope pardo que selava o destino de sua residência. No passado, aquele pedaço de papel teria sido o gatilho para um colapso nervoso imediato. Mas agora, algo novo e indescritível estava operando no coração de Elias. Ele olhou para o homem, agradeceu com uma voz estranhamente estável e fechou a porta. Ao voltar para a sala, ele não se deixou cair em prantos sobre o sofá desgastado. Em vez disso, ele subiu as escadas e entrou no quarto onde seus filhos dormiam, observando o peito deles subindo e descendo em um ritmo de paz inocente. Ali, naquele santuário doméstico sob ameaça, ele decidiu que não permitiria que o medo fosse o senhor de sua linhagem. O desenvolvimento emocional de Elias foi quase instantâneo, uma transição do pânico paralisante para uma confiança que beirava o sobrenatural. Ele entendeu que sua arma contra a injustiça não seria a vingança amarga, mas a oração silenciosa sob as penas divinas que o diário tanto mencionava. Nos dias que se seguiram, a manifestação do salmo tornou-se uma realidade tátil na rotina daquela família. Elias começou a perceber pequenos milagres que antes passariam despercebidos pelo seu olhar obscurecido pela dor. Em uma tarde de chuva, seu filho mais velho escapou por milésimos de segundo de um acidente grave com um veículo desgovernado na rua da escola, como se uma mão invisível o tivesse puxado pelo ombro no momento exato. Elias, ao saber do ocorrido, não sentiu o terror de costume, mas uma confirmação vibrante de que os anjos realmente haviam recebido ordens a seu respeito. 1000 cairiam ao seu lado, mas a sua casa estava sendo guardada por uma sentinela que não dorme. Enquanto as pragas da ansiedade e da enfermidade assolavam a vizinhança, uma harmonia inexplicável tomou conta de sua mesa, transformando refeições simples em banquetes de gratidão. Contudo, o conflito central intensificou-se. O traidor, percebendo que Elias não havia desmoronado como ele planejava, lançou um último e desesperado golpe para destruir sua reputação. Ele espalhou mentiras venenosas entre os antigos contatos comerciais de Elias, tentando fechar todas as portas de trabalho que ainda restavam. A pressão externa tornou-se sufocante, e o inimigo parecia estar em todos os lugares, sussurrando calúnias e armando laços para prendê-lo em processos intermináveis. Elias viu-se em uma prova de fogo definitiva. Ele poderia usar as provas que tinha para destruir a vida do traidor em um ato de retaliação pública, ou poderia continuar descansando sob a sombra do Onipotente, confiando que a verdade possui uma força própria. O momento decisivo ocorreu em uma tarde de quinta-feira, quando Elias recebeu uma ligação informando que o leilão de sua casa havia sido antecipado e que o traidor era o principal interessado em arrematá-la por uma fração do valor. Para qualquer observador externo, aquela era a notícia que deveria quebrar o espírito de qualquer homem. Era o fim de uma história, o nocaute final. Mas, para a surpresa de todos, Elias desligou o telefone e sentou-se na varanda, observando o pôr do sol com um sorriso sereno nos lábios. Ele não sorria por loucura, mas por uma revelação de suspense que só os que habitam no esconderijo conseguem entender. Ele havia encontrado uma paz que o dinheiro do mundo inteiro não poderia comprar, e uma proteção que ia muito além de 4 paredes de tijolos.
Ele recebeu a notícia da perda iminente como se fosse um anúncio de liberdade, pois sabia que o laço do passarinheiro já estava começando a se desfazer, embora o mundo ainda não pudesse ver. No silêncio daquela tarde, ele sentiu que algo muito maior do que sua casa estava prestes a ser restaurado. A manhã do leilão nasceu com um brilho dourado que parecia contradizer a gravidade da situação. O traidor chegou cedo, vestindo seu melhor terno, com um sorriso de escárnio que não conseguia esconder a podridão de sua alma. Ele olhou para Elias, esperando encontrar um homem destruído, mas viu apenas um semblante de rocha, esculpido pela fé. No exato instante em que o martelo do leiloeiro estava prestes a cair, a justiça divina manifestou-se de forma fulminante e inesperada. Um grupo de investigadores federais, que vinha rastreando as fraudes financeiras do traidor há meses, interrompeu o processo abruptamente. O laço do passarinheiro, tecido com mentiras e ganância, desfez-se diante dos olhos de todos os presentes. O homem que tentara roubar o teto da família de Elias saiu dali algemado, vítima de sua própria armadilha ambiciosa, enquanto as provas que Elias guardara e que pareciam insuficientes tornaram-se a peça-chave para a sua total absolvição e restauração patrimonial de todos os bens. Elias não sentiu o gosto amargo da vingança, mas uma paz profunda que excedia todo o entendimento humano. Ele recuperou não apenas sua casa, mas sua dignidade e o sustento seguro de seus filhos. A promessa de longura de dias e salvação tornou-se o alicerce inabalável de seu novo lar. Ele compreendeu que a proteção de Deus não é um seguro contra tempestades, mas a garantia absoluta de que não afundaremos nelas quando as águas se agitam violentamente. A restauração de Elias foi completa e radiante. Não houve apenas a devolução dos valores desviados, mas uma renovação de sua esperança que transbordava para todos ao seu redor. Ele olhava para o diário da avó e via que as lágrimas secas agora se misturavam com as suas próprias, mas estas eram de um júbilo indescritível e puro. A promessa de livramento era agora a sua história viva, um testemunho de luz que ele carregaria para sempre, como um selo de proteção divina em sua jornada. Agora, enquanto as sombras do passado de Elias se dissipam definitivamente, eu quero olhar nos seus olhos, através desta tela, e perguntar com toda a sinceridade: até quando você permitirá que o medo e a ansiedade matem os seus sonhos e ditem o ritmo do seu coração? Você está pronto para entrar nesse esconderijo sagrado hoje, assim como Elias entrou? O Salmo 91 não é uma simples fórmula mágica ou poesia antiga, mas um decreto real de confiança para aqueles que decidem fazer do Altíssimo a sua habitação permanente. Não importa se a sua crise atual é financeira, emocional ou de saúde. O refúgio está de portas abertas e o convite é para você. Sinta essa mesma força agora. Sinta o peso das preocupações caindo por terra, dando lugar a uma armadura de luz que protege seus pensamentos e suas ações. Enquanto você se prepara para enfrentar as tarefas deste dia, saiba que não está sozinho na batalha. A sombra do Onipotente se estende sobre você, oferecendo um descanso que o mundo jamais poderá roubar. Prepare o seu coração agora. Vamos elevar o nosso pensamento e o nosso espírito em uma oração matinal poderosa, que selará a sua proteção. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, não tema, meu irmão, não tema o terror que assombra as noites, nem a seta que voa durante o dia nas pressões exaustivas da vida. Não tema a peste que caminha na escuridão das incertezas. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, a você nada chegará. Com os seus próprios olhos você verá a recompensa daqueles que agem com maldade, mas você estará guardado em plena segurança. Porque você fez do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te sucederá. Pois aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Que esta oração penetre agora em cada cômodo da sua casa. Sinta a paz de Elias preencher o seu ser e leve consigo a certeza de que a salvação de Deus está operando. Tenha um dia abençoado sob a proteção daquele que nunca dorme e que renova as suas forças agora e para todo o sempre.